Pasa picre cai tumos, cai org, cai kraug, cai blasfemia. Arteto afirmam sumpaz e carquia. Gneste 10 alelos crestoi. Esplag quinoi, canesômeno e autois. Catos cai roteos em cristoi erisato rimim. Olá, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Eu quero começar orando para que Deus abra o entendimento de todos nós. Paizinho amado, eu quero te pedir que o Espírito Santo seja sobre cada um de nós que estamos aqui reunidos. Quero pedir entendimento, discernimento, sabedoria, e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ajude a aplicar cada testemunho, cada texto, cada versículo nas nossas próprias vidas. Nos entregamos, Senhor, nesse instante, para que o Senhor aplique nas nossas vidas tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Oramos pedindo que já nos perdoe pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Esse vídeo, ele é um vídeo testemunho. Ele é um vídeo que conta uma fase da minha vida, já há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, como eu era e o que faltou de instrução para que eu pudesse ter sido bem sucedido como cristão naquele período. E assim, o texto que eu lerei é referente a isso. É referente às instruções que a palavra de Deus nos dá em relação a como nos portarmos no dia a dia. Então vamos ler o texto? O texto se encontra em Tessalonicenses, capítulo 3, que nos diz o seguinte: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então nós percebemos que Paulo, ele tinha um ofício. O ofício dele era fazedor de tendas. E mesmo ele podendo ser sustentado pelos irmãos da igreja, já que ele era missionário e ele estava evangelizando, levando e pregando o evangelho cada vez numa cidade. Então ele ficava um determinado tempo numa cidade, numa região, pregando, evangelizando. Ele era um enviado, ele era um apóstolo, ele era um delegado do nosso Jesus Cristo. Mesmo assim, o que ele fazia era trabalhar fazendo tendas para se sustentar, não sendo pesado para ninguém, conforme o texto diz. Ele não pesou para ninguém. E aí entra aquilo que eu quero contar para vocês. Eu tinha 24 anos quando eu me converti. Eu venho de uma família que é uma família completamente, na prática, uma família ateia. Uma família que se dizia católica sem que fosse. Meu pai falava que simpatizava com o espiritismo, mas nunca frequentou, nem conhecia direito. Então ele dizia isso, mas de fato e de verdade não. Nós não tínhamos instruções, nós não tínhamos uma disciplina cristã, nós não tínhamos uma educação cristã. Então nós vivíamos entregues ao Deus dará. Então deixa a vida me levar, a vida leva eu. E seja o que o diabo quiser, não Deus.
Mas enfim, o que acontece? Eu não tive uma disciplina, uma pedagogia, uma educação cristã. Eu não era uma pessoa sensata, centrada, disciplinada, não tinha uma rotina, enfim, eu era uma pessoa do mundo, uma pessoa que não era uma pessoa cristã, um pagão. Na prática era isso. Aí eu me converto com 24 anos, em 1989, e eu estava casado há pouco tempo e eu não parava em empregos. Eu não parava em empregos por quê? Porque ganhava pouco. Eu falava assim, mas se for para ganhar tão pouco, não vai dar para eu pagar as contas, não vai dar para sustentar minha família, não vai dar para nada. Se eu for passar dificuldade, então que eu passe dificuldade, porque eu sou vagabundo, não estou fazendo nada. Agora, trabalhar e o dinheiro não dá, de forma alguma, não dá nem pro supermercado do mês, aí eu não vou fazer, eu não vou trabalhar. E aí eu me demitia. Então eu ficava 3 meses num lugar, ficava 6 meses no outro, no máximo explodindo um ano e um mês em outro trabalho. E com isso eu era um cristão, eu tinha me convertido, eu ia nos cultos, eu pregava para todo mundo, eu era uma pessoa que gostava de evangelizar, gostava de falar de Jesus, gostava de contestar as outras religiões, e enchia as paciências de todo mundo que eu encontrasse. Então, o caso é que, sendo assim, todos os outros viam os meus erros. Quais eram os meus erros? Os meus erros eram justamente isso que o apóstolo diz. Eu era pesado para alguém. Quem? Para os meus pais. Principalmente para o meu pai. Para minha mãe também, mas principalmente para o meu pai. Pois o que faltava em casa era meu pai que colocava. E sempre onde tem alguém sobrecarregado é porque tem um folgado. A minha filha mais nova, a Amanda, ela falou assim que todos os dias sai um trouxa e um esperto de casa. E eu concordo com ela. Só que se você é cristão, você não pode ser o esperto. E também você não pode ser o trouxa. Você tem que ser uma pessoa centrada e equilibrada. Você, se você tem o seu ofício, você trabalhe. A Bíblia, como nós acabamos de ver, ordena que aquele que não trabalha não deve comer. Então, nós não podemos ser pesados nem para a igreja, nem para os irmãos, nem para a família, nem para ninguém. Se cada um cuidar de sua própria vida, já estará de bom tamanho, não pesando para ninguém, todos ficam mais leves. Mas acontece que eu não tive instruções, eu não tive alguém que me pusesse sentado, colocasse um texto como esse e dissesse, tá vendo? A instrução bíblica para você é que você trabalhe e que você possa se sustentar e que você tenha uma sobra para ajudar aqueles que estão necessitados. Se você não consegue isso, como que vai ser a estratégia para você conseguir? Por que você não consegue? Você não consegue porque você não tem uma profissão. Aqui você é auxiliar de serviços gerais, ali você é auxiliar de escritório, ali você é... enfim. Não tem uma profissão. Então, a primeira coisa, vamos adquirir uma profissão. Vamos conseguir uma profissão para você. Vamos fazer cursos, vamos conseguir uma formatura para você. Por quê? Porque você tem que seguir as instruções da Bíblia, as instruções da palavra, porque se você não seguir, você não é um cristão de fato e de verdade, porque você não está obedecendo. E aí há um processo. E esse processo nós chamamos de processo de conscientização. E a conscientização, ela vem juntamente com a santificação. A santificação é que vai fazer com que a minha consciência, a nossa consciência desperte. Que eu perceba que eu estou sendo um peso para alguém, que eu não posso ser um peso para alguém. A palavra de Deus nos diz, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Suportar, ou seja, essa mesa aqui, ela tá manca, ela tá com a perna quebrada. Eu entro por baixo e dou suporte, dou meu ombro para ela. Eu tô dando suporte para ela. É para nós suportarmos o outro, não aguentarmos o outro, não carregarmos o outro, não sermos
aquelas pessoas que têm síndrome de Cristo, acham que crucificaram a pessoa errada, que eu que deveria ter sido crucificado, eu carrego o mundo nas costas. Isso está totalmente errado, isso está totalmente fora da palavra de Deus. O que nós temos que fazer é nos tornarmos independentes, todos nós. O objetivo é nos tornarmos independentes das pessoas e das coisas tangíveis deste mundo. Dependermos única e exclusivamente de Deus para todas as coisas, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sendo assim, Paulo diz que ninguém tira esse orgulho dele não ter precisado de ninguém, dos recursos financeiros de ninguém. Ele estava trabalhando como missionário, mas ele trabalhava fazendo tendas para se sustentar, mesmo podendo exigir da igreja que a igreja o sustentasse. Só que como a igreja não precisava sustentar ele, ela poderia se dedicar às viúvas, aos órfãos e aos peregrinos. Sobrariam muito mais recursos, porque esses recursos que entram na igreja são para acolher o necessitado. Paulo tinha um ofício, ele não precisava ser necessitado, tanto que ele não foi, porque ele trabalhou. E ele orienta que nós trabalhemos. Acontece o seguinte: nós precisamos entender que a comunidade cristã é onde nós iremos nos exercitar no aprendizado. Então, dentro dessa comunidade cristã, a pessoa tem que ser exortada, ela tem que ser orientada. E a Bíblia, ela é necessária para isso. Eu não teria sofrido absolutamente nada que eu sofri. Eu não teria feito as pessoas à minha volta sofrerem absolutamente nada que elas sofreram, se eu simplesmente tivesse refletido nesse texto que eu li agora, nessa exortação do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber, nos exortando, nos orientando, e ele está ordenando. É um imperativo. Ele diz que ele ordena que faça conforme ele está dizendo no texto. E ele ordena por quê? Para a saúde espiritual, para a saúde material da pessoa. Que assim não vai haver rompimentos, não vai haver gente sobrecarregada, não vão ficar doentes, não vai haver divórcio. Enfim, são coisas que causam saúde, que trazem paz de espírito, que traz bom senso. Por quê? Porque uma pessoa que se diz cristã e não tem a menor consciência, uma pessoa que se diz cristã e tem a consciência cauterizada, morta, que não percebe que está fazendo mal e prejudicando as outras pessoas, é uma pessoa que ela é cristã só nominalmente, porque o cristão tem consciência. Quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos seus discípulos. Discípulo é aluno. Aluno de quem? Do mestre. O que o mestre ensina? A amarmos o próximo como a nós mesmos e não sermos um peso para o próximo. Se eu não quero ser pesado para mim, eu não quero ser pesado para ninguém. E eu fiz isso por muito tempo. Eu me envergonho muito e me arrependo muito. Mas eu tinha que ter tido uma pessoa que me pusesse sentado e falasse toda a verdade na minha cara, toda a verdade. Não ficasse me alisando ou ficasse me elogiando, porque as coisas boas que eu evangelizava, que eu tinha um conhecimento muito bom, que eu era dedicado, isso todo mundo sabia. Mas e os meus defeitos? A comunidade cristã que eu frequentava tinha de ter me falado. Os irmãos, por amor, tinham de ter me exortado, admoestado em amor e me auxiliado, porque a única coisa que eu precisava na época era uma profissão que eu não tinha. Então, se eu tivesse, acabaria tudo isso. Eu não precisaria ser um peso para ninguém. Então, sigamos aquilo que Paulo nos ensina, sigamos aquilo que as Sagradas Escrituras nos ordenam, que ela nos mostra conforme a sua pedagogia. É Deus quem nos instrui de como nós devemos viver.
que nós possamos obedecê-lo para que todos, nós e os outros, possamos ser leves e vivermos felizes. Em nome do Senhor Jesus. Amém.